Olá pessoal, vamos lá começar a nossa primeira oficina de planilhas eletrônicas. Vamos primeiro fazer uma pequena introdução do que é a planilhas eletrônicas. Basicamente, nós vamos usar aqui o programa Excel, que é um programa da Microsoft, e a gente está usando ele em modo offline. Existe a opção do Excel em modo online, né? A Microsoft já disponibiliza esse aplicativo de modo online. Existe uma aplicação aberta que não é paga, né? Que eu não preciso pagar para usar uma planilha eletrônica, que é o chamado OpenOffice, é o pacote de produtos do Office aberto, e a planilha que é usada lá se chama Calc. E existem os aplicativos na nuvem do Google que se chama Planilha, tá? Do Google Online vocês podem usar. Inicialmente vamos abrir aqui a planilha eletrônica, clicando aqui, né, pasta de trabalho em branco. E aí alguns conceitos básicos da planilha eletrônica é você entender que ela é formada de colunas e linhas. Ela tem aqui as barras de menu superior, como é um padrão do Office, do Microsoft Office, e obviamente por ser uma planilha eletrônica ele vai ter aqui alguns elementos que vão ser especificamente para o Excel, tá? Então, de antemão, a primeira coisa que você tem que identificar é que as colunas aqui são organizadas por letras e as linhas são organizadas por números. Numa junção de uma linha, de uma coluna com uma linha, eu tenho o que nós chamamos de célula. E ela tem um endereço, se chama A, coluna A, linha 1. Se eu clicar aqui, eu vou ter a coluna E, linha 5. E aqui, ó, ela já está também dizendo aqui o nome dessa célula. Para abrir um documento, para criar um novo documento, para salvar, segue o mesmo padrão do Microsoft Word, tá, pessoal? Para que possamos digitar dados na célula, super simples, né? Tá aqui. Eu vou escolher a célula que eu queira digitar, então planilha de trabalhos. Perceba que até agora o cursor está ativo. Quando eu dou um Enter, ele vai fixar essa informação na célula. E aí você perceba que ele está utilizando aqui duas colunas. Então, inclusive, né, ela está descrita aqui na barra de fórmulas o que nós digitamos. Só que quando a gente vai para a coluna B, ele não aparece. Sabe por quê? A origem desse texto está na coluna A. Então, para eu aumentar essa coluna, eu vou aqui entre essas duas colunas, vai ter essa opção, eu clico, seguro e arrasto no mouse, no botão esquerdo, solto e aí eu consigo aumentar essa coluna. Uma outra forma de aumentar essa coluna é dando dois cliques, tá? Que aí ele se organiza proporcionalmente ao tamanho. E a mesma lógica é na altura da linha. Então aqui eu consigo organizar a altura da linha. A barra de formatação é padrão, né? Como tá lá no Word, vocês podem usar também. Eu tenho como colocar esse texto na linha de baixo, ficando na mesma célula. Como é que eu faço? Simples, ó. Se você vir nessa opção aqui, quebra de texto automático, ele já está dizendo o que ele vai ser feito, ó. Então ele fica na mesma célula em linhas diferentes. E aí eu venho aqui, ó, centralizo para ficar no centro, e aqui eu centralizo no meio da célula. Então ele fica no centro da coluna e no centro da célula, tá bom? Então, e as formatações básicas segue o padrão. O A eu coloco a cor da fonte, no baldezinho de tinta eu coloco a cor do fundo da minha célula, tá? Essas linhas aqui, elas estão cinzas, né? Isso quer dizer que se eu for fazer uma impressão, ó, Ctrl P, ela não aparece, né? As linhas. Para que possa aparecer as linhas, eu tenho que selecionar o conjunto de células que eu quero que apareça linhas e colunas. Então, digamos que eu queira selecionar, clicando, segurando e arrastando com o botão esquerdo do mouse, selecionei essa área, venho aqui nas bordas
escolho todas as bordas. Então, quando eu for imprimir, ó, Ctrl P, ele já vai aparecer todas as bordas aqui que eu acabei de pintar. É possível também que eu queira colocar aqui essa planilha de trabalhos no centro dessa planilha. Como é que eu faço? Seleciono todo o intervalo e venho na opção mesclar célula. Então ela elimina esses espaços de divisão de coluna e, sobretudo, já faz o processo, né, de centralização. Então perceba que ela ficou no centro da célula. Se eu quiser fazer uma edição, muito simples, ó, edição da célula, 2 cliques, eu acabo de fazer uma edição para colocar algum texto, acrescentar ou excluir algum texto dessa célula. Então ela passa a ter um endereço chamado A1, tá certo? Como é que eu volto como estava antes? É clicar em mesclar de novo e ele desativa o processo de mesclagem. E aí eu coloco as linhas, ela vai aparecer, tá? Então, para ativar, seleciono mesclar. Para desativar, vou lá em mesclar de novo e ele vai fazer todo o processo. Digamos que eu queira que eu tenho aqui a palavra casa e aqui bola. Se eu quiser inserir uma linha entre casa e bola, é muito simples. Chego aqui no número 3, botão direito do mouse, inserir linha. Então ele insere uma nova linha. Mesma coisa aqui na coluna. Se eu quiser colocar uma coluna nova aqui, botão direito, inserir. Então ele insere uma nova coluna. Então isso aí são as informações básicas que vocês precisam fazer para fazer o processo de formatação. Se aqui você vai ter uma célula de valor, então vou botar aqui R$10, 20 e 30. Para colocar o R cifrão automático, seleciono o intervalo, venho aqui, ó, que é os estilos de numeração da célula, e venho aqui nesse estilo moeda e ele já coloca o estilo moeda. Se fosse em percentual, ia colocar aqui, ó, 10, 20, 20 e 30. Seleciona esse intervalo e coloca em percentual. Aí ele já vai ficar no percentual. Vou renomear de novo 10, 20, 30. Então ele já fica, né, qualquer valor que eu colocar aqui, ele já fica em percentual. Quero voltar ao estilo normal, seleciono, venho aqui, geral. Posso também clicar aqui nesse 000, diminuir as casas decimais, porque 10% é 0,10, por isso que ele ficou 0,10, tá? Então, se eu quiser botar 10, 20, 30, 40, diminuir as casas decimais, eu venho aqui, ó. Tanto eu posso aumentar as casas decimais, como diminuir as casas decimais. Aí eu consigo, se eu quiser fazer um processo de centralizar as informações, como isso está pré-formatado, ele já fica alinhado à direita. Então, isso são informações básicas para que você venha a digitar suas informações de forma correta. Agora vamos aprender a salvar. Ó, eu venho aqui, arquivo salvar como, escolho o local, né, onde eu quero salvar. Vou dizer que eu quero salvar na área de trabalho. E aí existe uma opção aqui chamada ferramentas. Então vou botar aqui teste 1, ou a oficina 01. E aí, ó, eu venho aqui em opções. Se eu quiser colocar uma senha, eu consigo colocar nessa planilha, ó. 1, 2, 3, repita a senha, 1, 2, 3. E aí toda vez quando uma pessoa quiser abrir, ela vai precisar colocar a senha. E aí quando eu salvar, vou fechar. Quando eu quiser abrir de novo essa planilha, ele vai solicitar uma senha de abertura. E aí, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tá protegido por uma senha, tá certo? Se você não quiser colocar senha, é só não ir nas opções e salvar de forma normal, ok? Agora nós vamos criar uma planilha para fazer os processos de divisão, soma, subtração e multiplicação, que são as operações matemáticas, tá? Eu já fiz uma planilha aqui para a gente ganhar tempo. Vou aqui mesclar com que ela fique em todo esse centro aqui, ó. Mesclei, vou centralizar, negrito.
E aqui existem algumas colunas que já estão pré-condicionadas aqui, né? Então, plano de controle de vendas de um restaurante. Aqui eu tenho a mesa que as pessoas estão localizadas, né? O valor que deu dos produtos que as pessoas consumiram, o percentual do garçom que ele vai ganhar, o valor total, que é a soma dos produtos mais o percentual do garçom, quantos clientes tinham na mesa que consumiram, e aí ele já vai informar o valor por cliente. E aqui a gente vai dizer quanto a mesa pagou, né, o cliente pagou, para saber se existe algo a devolver, tá? Então eu já vou condicionar com que essa planilha tenha aqui essa quantidade de linhas. Eu venho aqui, seleciono e vou colocar todas as bordas, tá certo? Então aqui eu coloco mesa A. Na mesa A eu vou colocar aqui as pessoas, eu vou colocar já aqui, eu seleciono, como vai ter aqui valor em real, eu vou colocar aqui também, já em estilo moeda. O percentual do garçom eu vou colocar também que ele já apresenta em valor, estilo moeda. Aqui também já seleciono, já fica estilo moeda. Não está aparecendo nada porque eu não digitei nada, mas a ideia é que apareça o valor por cliente, valor pago e saldo a devolver. Tudo aqui vai ficar em estilo moeda. Então vamos dizer que essa mesa consumiu R$ 200. O percentual do garçom, vamos começar agora a trabalhar com esse percentual. Só que antes da gente colocar o percentual, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Nesse documento aqui que eu criei, existe aqui, ó, planilha 1. Né? Eu vou aqui clicar no mais, eu vou abrir uma nova planilha nesse mesmo documento, como se fosse uma nova página, tá? E aí as linhas e as colunas que, né, são iguais a essa, só que aqui está na planilha 1 e planilha 2. Só para você saber que quantas linhas tem aqui, né? Simples, só pressionar o Ctrl, setinha para baixo, você vai ver a quantidade de linhas que tem disponível. Ctrl setinha para a direita, você vai ver a quantidade de colunas que tem disponível. Ctrl setinha para a esquerda e para cima, você volta ao normal. Eu queria mostrar para vocês uma soma que é simples, para a gente entender por que a gente usa o Excel para nos ajudar nas operações matemáticas. Eu vou aqui, eu colocar valor. Então aqui eu vou colocar R$ 10, 20, 30 e 40. E aqui eu vou colocar o total que vai aparecer aqui, né? Eu vou selecionar, Ctrl X, Ctrl V, recortei. Eu vou colocar o valor aqui, aqui eu vou colocar total. Tá aqui, clientes, quanto ele consumiu, o valor que ele consumiu. Pronto. Então, cliente A, cliente B, cliente C, cliente D. Aqui, ó, vou colocar estilo moeda, né, para ficar correto. Para fazer essa operação de soma, lembre-se, né, toda fórmula que você for usar tem que iniciar uma operação aqui de igualdade, tá? Sinal de igualdade. Então eu vou aqui, ó, R$ 10 mais 10 mais 20 mais, deixa eu tirar esse vírgula, né? Tá, 10 mais 20 mais 30, opa, desculpa, mais 20 mais 30 mais 40. Então, é isso que tá aqui, ó. Então, igual, some 10 mais 20 mais 30 mais 40. Vamos ver se dá certo. Deu R$ 100. Então, o valor correto. Se tiver uma diferença aqui de 10 para 15, eu vou ter que alterar a fórmula. Vou lá na fórmula, dou 2 cliques, altero o valor 15 e ela já vai estar corrigida, tá? O problema é quando eu tenho mais de 1.000 clientes, 10.000 clientes. Toda vez que quando houver uma alteração, eu tenho que ir na fórmula alterar. Daí surgiu as fórmulas baseadas nas localizações de célula. Então eu vou colocar aqui total 2. Total 2. Deu certo, essa soma deu, mas dá um trabalho porque se mudar os valores eu tenho que mudar a fórmula, né? Veja que quando aparece aqui o resultado na barra de célula, toda vez eu tenho que alterar. Toda fórmula e função começa com sinal de igualdade. Ao invés de eu colocar o valor da célula, eu vou colocar o endereço da célula. Se eu clicar onde tem 15, ele vai escrever, ó, endereço B, linha 4. Então, mais B5, mais, eu vou clicando, ó, B6, mais B7. E aí, quando eu der Enter, ele vai bater o valor igualzinho, certo? Qual a diferença?
quando mudar de 30 para 380, percebe que o que mudou foi o que estava constituído pelo endereço, ou seja, o endereço que estava contido aqui, o valor que tiver aqui, ele vai pegar e vai atualizar. Diferente desse, aqui ele está o valor fixo. E aqui eu tenho o endereço da célula. Então, independente do valor que esteja aqui, eu vou estar somando normalmente, tá? Então, daí a importância da gente usar a localização da célula para fazer as operações matemáticas. Voltando para a planilha, eu vou começar agora a dar vida a essa planilha, tá certo? Tá aqui ó, na plan 2, vou para plan 1, tá? Então, para tirar 10% de um valor, é uma operação matemática de multiplicação. Então, eu vou aqui, ó, igual 200 vezes 10%. Quando eu faço isso, essa operação matemática, eu já pego aqui, ó, o asterisco é o sinal de multiplicação. Então, eu quero obter quanto é 10% de R$200, porque não é o valor que está aqui. Quando eu colocar aqui, então, 10% de R$200 é R$20. Se eu fosse alterar, ó, R$400, ele já altera, ele já pega 10% de 200. Perceba que eu coloquei, nesse momento, a localização da célula B5 e a multiplicação que é fixa. Então, o valor da célula pode ser variado, né? Pode ser diferente, mas os 10% ele continua sendo o mesmo. Poderia ser 10, poderia ser 15, né? Mas nesse caso é 10%. Então, o valor dos produtos da mesa deu R$400, 10% do garçom corresponde a R$40. Agora eu preciso fazer uma operação de soma. Como é que eu faço? Toda fórmula e função começa com sinal de igualdade. Vou aqui e somo esse valor, ou seja, essa célula, mais, sinal de mais, essa célula. Quando eu dou Enter, eu vou ter aqui, ó, R$440. Qualquer momento que eu fizer uma modificação aqui para R$100 aqui no valor dos produtos, ele automaticamente já deixa atualizado o valor. E eu posso fazer assim também, ó. Eu posso deletar aqui, ó. Ele não aparece nada, né? As fórmulas, elas estão prontas para na hora quando eu colocar o valor, ele já atualizar, que é uma outra coisa importante, né? Então, quando eu for colocar aqui R$50, a fórmula ela já vai carregar automaticamente. Isso quer dizer que eu não necessariamente precisaria ter o valor para fazer a fórmula, tá? A prova disso que eu apaguei e as fórmulas estão aqui aparecendo. Aqui é a quantidade de clientes da mesa, que eu vou dar a entrada nesse valor, e aqui eu vou fazer uma fórmula, que é valor por cliente. Ou seja, eu vou pegar aqui o valor total e dividir pela quantidade de clientes. Logo eu vou ter um valor que cada cliente vai pagar, né? Que normalmente a gente divide a conta, né? Veja que eu não coloquei valor e eu vou fazer a fórmula, ó, igual. O valor total não aparece nessa célula dessa linha, então eu vou aqui, ó, valor total que está aqui, divisão é a barra, tá? Dividido por esse valor que vai aparecer nessa célula. Então, quando eu der Enter aqui, o valor que aparecer aqui é o que vai ser a divisão da célula. Tá dando assim porque divisão por zero ele configura como um erro. Mas quando eu colocar um valor aqui, ó, R$100 mais R$10 do garçom, 110. E agora eu vou dizer que nessa mesa teve 3 pessoas. Quando eu colocar os 3, ele vai dizer, ó, cada um vai pagar R$36,66. Inclusive virou uma dízima periódica. Seleciona aqui, coloca o estilo moeda, né? Cada um vai pagar R$36,67, tá? E aqui eu vou saber exatamente, né, quanto essa mesa pagou, né, e quanto eu tenho um saldo a devolver. Então aqui eu vou colocar, aqui vai ser um valor que eu vou digitar e aqui vai ser uma fórmula. O saldo a devolver nada mais é que igual o valor que foi pago menos o valor total da mesa. Eu posso fazer também ao contrário. Eu posso pegar o valor total da mesa menos o valor que foi pago, tá? Vamos ver o que é que vai dar. Por enquanto ninguém pagou nada, né? O saldo, que no caso não é nem devolver, é o saldo a pagar, né? Vou colocar saldo aqui.
melhor. Então, digamos que essa mesa pagou R$ 150. Ou seja, eu tenho que devolver aqui menos 40. Ou seja, eu tenho que devolver R$ 40 para esses clientes que tiveram um pagamento maior. Então, daqui nós tiramos várias formas. Então, perceba que aqui foi um valor que eu dei entrada. Eu vou botar aqui laranjinha. Aqui já foi fórmula. Aqui fórmula também. Aqui também eu dei entrada, ou seja, eu digitei essa informação. Aqui já foi uma fórmula. Aqui eu dei a entrada dessa informação, que foi o valor que eles pagaram, e aqui foi uma fórmula. Então aqui eu tenho uma forma de multiplicação, de soma, de divisão e de subtração, tá? Então dessa forma eu consegui aplicar aí as operações matemáticas, tá certo? E aí, obviamente, eu poderia pegar essas fórmulas e levar para outras linhas que estão aqui embaixo. A diferença é, ao invés de ser B5 vezes 10, vai ser igual B6 vezes 10%. Já deixa a fórmula pronta. Aqui, B5 mais C5, para essa linha aqui, ó, vai ser igual valor total B6 mais C6. Já tem um valor aqui do valor total. Aqui eu não coloco fórmula. Valor para o cliente, que é o total, né, dividido pela quantidade de clientes. Só que vai ser nessa linha. Igual valor total dividido pela quantidade de clientes. Já deixo pronto, né? Deixou div porque ainda não tem valor nenhum. Valor pago é de entrada, não preciso colocar agora. Aqui vou colocar o saldo, que o saldo nada mais é que o valor total da compra menos o valor que foi pago, que até agora ninguém pagou nada, mas a fórmula já está pronta. Só que aí tem um detalhe, né? Dá um trabalho fazer isso, né, linha a linha, mas existe um recurso bem interessante, ó. Se essa fórmula deu certo, perceba que eu posso copiar essa fórmula para todas as linhas abaixo. Como é que eu faço? Eu vou no local onde tem a fórmula correta e venho aqui, ó, nesse sinalzinho de mais que é no ponto diagonal da célula, ó, clico, puxo e arrasto. Ele já leva automaticamente, inclusive respeitando, ó, veja aqui em cima, ele já respeita a linha, ó, linha 8, B8, linha 9, B9. Então ele já respeita a linha. Então onde tiver fórmula, clica, puxa e arrasta, que ele já leva a fórmula correta para as demais linhas. Ou seja, quando for agora na mesa B, o valor total da mesa deu R$ 300, ele já começa a trabalhar para mim. Aqui teve 2 clientes, né? E eles pagaram R$ 500. Então aqui eu tenho que devolver 170. E aí a minha planilha está pronta com as operações matemáticas já praticadas da forma com que vocês possam entender. O segredo é colocar em prática. Usem isso para outras possibilidades. Tá certo, pessoal? Bons estudos.